Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Vamos lá então, Pedro Ramiro, com as informações do Corinthians, o time do povo. Vamos lá, craque, as informações do Timão, até daqui a pouco a gente vai chamar uma matéria falando sobre o jogo de amanhã contra o News Old Boys. Timão que não conseguiu uma vitória diante do Internacional, ainda assim está um pouco sufocado no Campeonato Brasileiro. E é uma informação até importante, Renato Augusto não vai jogar amanhã. Por opção técnica, foi o que informou o Timão. O atleta voltou a São Paulo e está fazendo treinamento em separado com o Gabriel Moscardo, Matias Rojas e Lucas Veríssimo, atletas que ainda não têm condição de atuar. A gente até falou sobre o Gabriel Moscardo, craque. Ele deve voltar na semana que vem, ou para o jogo já contra o Coritiba no domingo, ou para a partida contra o São Paulo pela semifinal da Copa do Brasil. Portanto, deve ser um reforço importante para o Corinthians. Timão que, inclusive, está pensando em renovação agora, né? Porque já está se aproximando o fim do ano e a gente sabe que essa fase é bastante difícil, né, craque? Porque você vai ter a mudança de comando agora, o Duílio vai estar na responsabilidade de pensar também em quem vai chegar e alguns jogadores têm fim de contrato já muito próximo. Entre eles o Renato Augusto. E o próprio Duílio falou que ainda não dá para pensar em renovação porque ele precisa pensar em também quem vai assumir depois. Porque se acaba renovando e aí a culpa no fim, se o seu atleta não der certo, cai pra ele. Então existe a possibilidade do Renato Augusto ainda... Igual o Matheus Alexandre, né? Sim. Que fez o gol do Cuiabá, né? Sim. Que foi vendido, nunca jogou, 3 anos de contrato e saiu livre. Não é muito melhor você renovar um ano o Renato Augusto, que você não vai errar, do que contratar um jogador que fica 3 anos, o Corinthians pagou quase 1 milhão, e depois saiu livre. Não é mais fácil você ter um Renato Augusto mais um ano, independentemente de quem for assumir no ano que vem? Desculpa, renova agora o contrato dele. Em branco ainda. E até a gente vai falar daqui a pouco mais sobre o Renato Augusto, que é um cara muito importante para esse Corinthians, mas outros atletas que também estão em fim de contrato. O Mosquito, que existe sim a possibilidade de renovação, só que ele trocou de empresário, né? Então essa mudança acabou se complicando, então o Mosquito ainda está embargado. O Gil não deve renovar contrato. Juliano também tem vínculo até o fim do ano, não deve ser renovado. Paulinho, outro atleta que vai ter que renovar contrato por conta da lesão dele. A legislação pede que o Corinthians renove esse contrato. Fábio Santos também não deve. E por outro lado, o Juan Oliveira é um cara que tem até o fim do ano, mas está sendo analisado. Vamos então à matéria, craque? Dá uma olhada no que falamos e que vamos falar do Corinthians para o jogo de amanhã contra o News Old Boys. São 9 jogos de invencibilidade. Até por isso o empate pode ser visto com bons olhos. Há um tempo atrás, há 2 meses atrás, se nós empatássemos aqui, a gente está comemorando o empate. Essa é a grande verdade. E hoje eu senti o nosso pessoal dentro do campo, dentro do vestiário, frustrado. Essa é a diferença de quem quer alguma coisa. O empate aqui seria um ótimo resultado, dentro daquela coisa que a gente não conseguia ganhar, aí ia comemorar. Bom, aí eu vi todo mundo cabeça baixa. Eu falei, calma, rapaziada. A vitória seria excelente, mas se um empate fora de casa, dentro do nosso trabalho, que nós estamos buscando alguma coisa, fiquem felizes. Então, quer dizer, esse é um trabalho que a gente está fazendo que mostra o resultado no comportamento deles pós-jogo. Acreditar. Palavra que tem 1, 2, 9 letras. Mesmo número de partidas que o Corinthians está invicto. É coisa de sorte, é o destino. Brincadeira, professor. Achei que é trabalho. Até porque eu vejo a equipe num crescimento, com trabalho, as coisas acontecendo, enxergando algumas coisas que pertencem a nós. Às vezes fica uma discussão externa, né? Porque o Lucha não falou isso, não falou aquilo, que não sei o quê. Cara, tem coisas que a gente tem que discutir internamente e fazer as coisas acontecerem, né? Hoje, para mim, foi um dia importante hoje, né? Dentro do nosso crescimento. O empate contra o Internacional não foi novidade. Nos últimos 5 anos, as duas equipes empataram todos os confrontos entre si. São 11 jogos, sendo 11 empates. Tudo bem que esse pode ter sido até um pouco mais dolorido. Domínio do campo de defesa, tenta descer curtinho no setor intermediário. Aperta o Internacional pela direita do campo de ataque, mas vem cruzamento, vem Inter. Levantamento da bola no gol, vai sair o gol, toque! Luiz Adriano, gol!
toca pela direita na linha de fundo, inteligente, ninguém marcou. O cruzamento perfeito do Ener Valencia. Ele sobe de cabeça no meio da zaga do Corinthians, cabeceou, meteu no canto esquerdo para empatar o jogo para o Internacional. Cirúrgica cabeçada do Luiz Adriano. Agora Inter 2, Corinthians 2, no minuto final de jogo. O foco agora é na Copa Sul-Americana. O Corinthians já está concentrado na Argentina. O último treino foi pela manhã em Porto Alegre. Lucas Veríssimo, Gabriel Moscardo, Matias Rojas e Gustavo Mosquito ainda serão desfalques para o jogo de amanhã. Apesar disso, o quadro deles tem evoluído bem e devem estar prontos para o jogo contra o São Paulo na semana que vem. A gente vai de bem! Por outro lado, o rei Renato Augusto, esse será poupado para amanhã. A gente vai morrer! Ele voltou a São Paulo por opção técnica e treina separado com os atletas do elenco que não foram para o duelo contra o Inter. Ao que tudo indica, Renato será poupado para estar 100% para o jogo contra o São Paulo na semana que vem. É uma peça fundamental para o time, afinal, em estatísticas já ficou comprovado que sem Renato Augusto, o rendimento cai. Desde que o meia voltou da última lesão, o Corinthians não perdeu. Em 7 jogos, ele deu 2 assistências e fez 4 gols. Um deles foi bastante especial na memória alvinegra. Tenta o toque para Adson, tira dali. Estica bem a perna, Nestor põe para fora, lateral direita, ataque, Corinthians cobrado. É para Fagner. Fagner domina para o time do Corinthians, está jogando no campo de defesa com o Maicon. Maicon já prende, tem Murilo aperto para o setor intermediário de ataque. 1-1 é o placar do jogo. Dominou Murilo, levantou para Renato Augusto, recolheu, tirou do zagueiro, bateu. O seu maior do futebol, essa emoção, Renato Augusto, que você proporciona de novo a fiel torcida corintiana. Renato Augusto, o segundo dele no jogo, o segundo do Corinthians, agora Corinthians 2, São Paulo 1. Numa jogada que começou na esquerda, campo de ataque, lançamento perfeito, ele domina, o zagueiro do São Paulo ainda mete a mão na bola, ele ergue a cabeça na saída do goleiro Rafael, meteu um bico na bola no céu do gol, O Corinthians deve ter um time misto contra o News Old Boys, que não vive boa fase, são 4 jogos sem vitória. Nas últimas 5 partidas em casa, a equipe argentina empatou todas. A diferença é que para amanhã, todos os ingressos foram vendidos. No histórico estádio Marcelo Bielsa, construído em 1911 e que só ganhou o nome do treinador em 2009, a expectativa é de 40 mil torcedores. Resta saber se a música tocada será um belo tango argentino ou aquela típica brasilidade. Sofro, mas continuo a te adorar. Corinthians, meu amor. Corinthians. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes.